Olá, sou o aluno João Victor Nascimento dos Santos, de RM 565680, e irei realizar os desafios substitutos dos CTFs da Global Solution, iniciando pelo primeiro, ordem codificada. É disponibilizada essa cifra, que analisando ela aqui, não tem símbolos, nem letras maiúsculas, nem caracteres diferenciados, só letras minúsculas mesmo. Então, utilizei uma ferramenta online e, supondo dessas características que eu citei anteriormente, ah, pode presumir que é uma cifra de César. Então, vindo aqui selecionando como esta, ah, aqui mesmo na ferramenta online aqui, ele explica que é de rotação 13, né? E entrega aqui a flag do desafio. Indo para o próximo, sussurro na imagem. Então é disponibilizado esse arquivo, que quando abrimos ele, visualmente não há nada aqui que nos dê alguma pista ou algo do gênero. Então, diante dos nossos estudos, eu pressuponho que seja um caso para esteganografia, né? Então, novamente, eu utilizei uma ferramenta online, um Steg Online aqui, e quando a gente realiza o upload da imagem, há vários filtros aqui, e no azul, se eu não estou enganado, isso, aparece aqui a flag. Opa, você encontrou. Partindo para o próximo. Segredo criptografado. Ah, ele disponibiliza esse código aqui, então eu utilizei o WSL. Deixa eu esperar carregar. Pronto. Tá, eu criei um arquivo exatamente com o que tinha no, na descrição, esse não, aqui. E então eu utilizei a word list e o Rockwell para realizar a quebra de hash, né? Ah, então, word list, word list, Rockwell.txt. Ué, pronto, faltou o show. E aqui é convertido na flag password. Partindo para o próximo, codinome no fluxo. Novamente é disponibilizado um arquivo pcap, utilizando o iShark. Qual desses mesmo? O pacotes. Bom, quando abrimos aqui para analisar no iShark, olhando de majoritariamente a, as requisições de GETs, né? Em quase todos. Todavia, há um post aqui no meio, juntamente com o admin, HTTP. E quando nós seguimos esse fluxo, aqui rapidamente encontramos já a flag FIAP
Pact Magic. Indo para o próximo, janela de oferta. Novamente é disponibilizado um arquivo de pacotes. Vejamos. É, esse mesmo. E aqui no CTF, ele solicita justamente a diferença, a diferença do tempo em segundos decimais. Referente ao pacote DHCP e o DHCP off. Quando usamos fruto aqui de protocolos, percebemos que há realmente dois somente DHCP e o tempo, a diferença do tempo é justamente de 0 a 3,42 segundos, sendo essa a flag, 3,42 segundos. Bom, sou aluno João Victor Nascimento dos Santos, de RM 565680, e continuando aqui os CTFs. Opa, bom. Fragmento cifrado. Novamente é disponibilizado outra cifra aqui pra gente. Mesma coisa da anterior, né? Da primeira. Não há símbolos, letras maiúsculas, nem nada que foge muito do padrão. Somente letras minúsculas. Mantém a suposição de continuar sendo a cifra de César. Então eu venho aqui na mesma ferramenta que eu usei anteriormente. E quando eu decifro, justamente a flag é cifra de César, sendo essa a rotação. Partindo para a próxima, entrada inesperada, há um arquivo de buffer. Quando então utilizei aqui o WSL, para carregar. ah, opa, ah. E quando eu executo o, o arquivo disponibilizado, aparece isso. Eu digitei o nome do meu usuário, por exemplo, e ele me retorna isso. Nada de flag ou algo do gênero. Então, por se tratar de um buffer, eu tentei sobrecarregá-lo e eu inseri o máxima quantidade de caracteres possíveis para a pergunta. Apareceu a função secreta, sendo esse aqui, simulando overflow em PowerShell, a flag. Partindo para o próximo, chave subterrânea. É disponibilizado esse arquivo aqui, né? E quando a gente vai analisar no terminal, aqui eu extraí ele usando o Beanwalk. E quando eu entrei aqui usando a função cat para analisar melhor o que continha em cada arquivo, rapidamente eu encontrei esse base 64 aqui. E eu só fiz copiar aqui mesmo no terminal e me retomou a flag FIAP firmware cracker. Indo para o próximo, fragmentos do front-end. Novamente, outro arquivo aqui. Só que esse tem uma característica distinta que ele tá como se fosse fragmentado, né? Cada segmento dele está em como se fosse uma web distinta. Então, eu usei o cat como um todo aqui logo, para não ter que ficar abrindo um por um, para facilitar. E eu percebi que em
Eh, em cada parte aqui existia uma chave, deixa eu abrir aqui mais, pronto. Hã, existia em cada web, sinalizando a chave e justamente uma fração do todo. Então, justamente eu abri o bloco de notas, copiei toda a o código e usei um eco em base 64 e me retornou justamente a flag, que por sinal veio ao contrário. Então eu copiei ela e analisei ela por parte. Então aqui era justamente a FIAP, que é o início do da flag que a plataforma solicita. Hã, e de trás para frente, eh, dá para ler firmware. Esse HE aqui não não faz parte da flag. Hã, aqui Advanced, Hidden, sendo esta a flag final. E indo para o último desafio, comentário inofensivo, é disponibilizado um PCAP aqui de rede, quando utilizamos o Wireshark para analisar os pacotes. Notoriamente é sinalizado aqui, né, fica bem visível essa distinção aqui, né, onde majoritariamente a maioria é GET, as requisições, e tem esse aqui, que tem um ACK. Quando seguimos esse fluxo, tem aqui um código. Esse código, quando pegamos e podemos usar, por exemplo, naquele mesmo site, naquela mesma ferramenta que eu usei anteriormente. Ah, e aqui demonstra, né, a flag FIAP Hex Packet Rate. Bom, essa foi as resoluções dos desafios e é isso.